A luta contra o orgulho. Referências bíblicas: Provérbios 16:18 e Mateus 23:12. O orgulho é uma das armadilhas mais sutis e perigosas que enfrentamos em nossa caminhada de fé. Ele se manifesta de maneiras tão diversas e enganadoras que muitas vezes não o reconhecemos até que seus efeitos devastadores já tenham se instalado em nossas vidas. A Bíblia adverte repetidamente sobre os perigos do orgulho, como vemos em Provérbios 16:18. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. No entanto, apesar de sua periculosidade, muitos acabam sucumbindo a essa tentação, acreditando que podem se elevar acima dos outros e, por vezes, até mesmo diante de Deus. A história nos revela que o orgulho tem sido motivo de quedas de muitos que se elevaram acima do que deveriam. E ninguém exemplifica mais essa verdade do que o próprio diabo. Sua arrogância e desejo de se exaltar sobre todas as coisas se tornaram a causa de sua ruína e, e, e queda, né? O orgulho o cegou a ponto de acreditar que poderia desafiar a autoridade suprema de Deus. E, por isso, ele se tornou o maior exemplo de como o orgulho é destrutivo. Sua trajetória nos serve como um alerta. Quando permitimos que o orgulho domine nossas vidas, inevitavelmente caminhamos para a destruição. O orgulho é a raiz de todos os pecados, pois coloca a criatura no lugar do Criador. A Escritura nos ensina que, ao permitir que o orgulho nos domine, acabamos negando que tudo o que temos e somos provém de Deus. Ao invés de nos gloriarmos em nós mesmos, devemos reconhecer que toda nossa capacidade e força vem do Senhor e que sem Ele nada podemos fazer. O diabo, ao ignorar essa verdade, escolheu um caminho que o leva a ser rejeitado e destruído da presença de Deus. Um dos aspectos mais traiçoeiros do orgulho é que ele se manifesta de maneira sutil. Muitas vezes, ele se esconde atrás de boas intenções e realizações, fazendo-nos acreditar que estamos no caminho certo, quando na verdade estamos apenas alimentando nossa própria vaidade. Quando buscamos reconhecimento pelo que fazemos, quando nos comparamos com os outros para nos sentirmos superiores, ou quando deixamos de lado o conselho e a correção por acreditarmos que estamos sempre certos. Estamos abrindo espaço para o orgulho em nossos corações. A Bíblia ensina que o orgulho nos cega. Assim como o diabo foi cegado por sua própria arrogância, muitas vezes também nós nos tornamos incapazes de enxergar nossos próprios erros e falhas. Quando somos dominados por esse sentimento, por isso a palavra nos instrui a sermos vigilantes e a experimentar e a examinarmos constantemente nossos corações, pois enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Jeremias 17:9. A verdadeira arma contra o orgulho é a humildade. O apóstolo Pedro, em sua carta, nos aconselha: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. 1 Pedro 5:6. Esta é a essência da vida cristã. Reconhecer que, por mais talentoso, inteligente ou capazes que sejamos, nossa dependência deve estar sempre em Deus. Não foi por acaso que Pedro, mesmo sendo um dos apóstolos mais próximos de Jesus, precisou ser corrigido e humilhado em várias ocasiões, aprendendo que a verdadeira grandeza vem da submissão a Cristo. A luta contra o orgulho é uma batalha constante. Precisamos estar atentos para não cair na mesma armadilha que o diabo caiu, permitindo que o desejo por reconhecimento
e exaltação se torne o foco de nossas vidas. Um autor cristão contemporâneo define o orgulho como o grande pecado, pois ele não apenas nos afasta de Deus, mas também cria uma barreira entre nós e os outros. Ele nos torna incapazes de reconhecer nossas próprias falhas e nos leva a julgar e menosprezar aqueles que estão ao nosso redor. Para vencer o orgulho, é essencial que nos submetemos diariamente à vontade de Deus, reconhecendo que tudo o que somos, temos, vem dele. Precisamos aprender a depender de Sua graça e a confiar em Sua direção, mesmo quando isso significa abrir mão de nossos próprios desejos e ambições. A palavra de Deus nos dá a promessa de que o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Salmos 23:1. Lembrando-nos de que não precisamos buscar nossa própria exaltação, pois é Ele quem nos sustenta e nos guia. Assim como o diabo, muitos caíram pelo orgulho e muitos mais ainda cairão se não se atentarem a essa armadilha. Porém, a boa notícia é que há esperança e redenção para aqueles que se humilham diante de Deus. Quando reconhecemos nossa fraqueza e nos voltamos para Ele, encontramos força para resistir ao orgulho e viver em verdadeira liberdade e humildade. Em resumo, a batalha contra o orgulho é um processo contínuo que requer vigilância, autoconsciência e, acima de tudo, dependência de Deus. Que possamos aprender com o exemplo do diabo e de tantos outros que caíram por causa da soberba, escolhendo sempre o caminho da humildade e da submissão a Deus. Afinal, como Jesus nos ensinou, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. Que possamos resistir ao orgulho e viver uma vida de verdadeira humildade diante do nosso Senhor, reconhecendo que sem Ele nada somos e nada podemos fazer. Amém.